Olá, muito boa noite para todo mundo. Sem intenção de faltar com respeito em dia de recolhimento e meditação, mas estando no eito cortando o sertão em transporte de boiada e sem poder fazer parada no serviço com mestiço, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está reunindo a pionada para começar mais uma jornada novidadeira. E por conta do feriado nacional, a gente aproveita para fazer também um programa especial, mudando um pouco a receita costumeira desta nossa empreita cotidiana. Bem sabe o companheiro pecuarista que nas horas em que o serviço está enrolando, não adianta nada ficar amuado. Estando nessa situação, o mais aconselhado é fazer a lista das dificuldades, se vestir de humildade e procurar a solução consultando um especialista. Pois então está assim anunciada a apresentação da nossa conversa com o analista. E hoje eu vou falar da relação de troca do caroço de algodão com o boi gordo nas praças paulistas. A colheita do algodão já foi finalizada no Brasil e, com isso, a maior disponibilidade de pluma e de seus coprodutos no mercado interno possibilitaram recuos nas cotações, principalmente do caroço de algodão. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, a tonelada do caroço de algodão está sendo comercializada em média a R$ 218,57 por tonelada, sem o frete. Houve um recuo de 6,5% na comparação com a média de setembro. E, em relação a outubro de 2020, o insumo está custando 77,6% a mais este ano. Em São Paulo, a relação de troca está em 7,68 arrobas de boi gordo por tonelada de produto. E essa relação piorou 6,6% em relação a setembro passado. Por hoje é só, muito obrigado. E tendo chegado neste ponto da estrada, a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira e deixar descansar a boiada, mas não vai demorar nada para a nossa lida estradeira ser recomeçada. Aguarde. O fazendeiro brasileiro que ganha vida na lida de cria já está empenhado e ocupado em dar andamento na estação de monta, que já está começada em todas as regiões de pecuária do país. São muitas as questões que podem ajudar o companheiro boiadeiro nesta hora. E uma das mais importantes é ter um calendário de vacinação para o rebanho da propriedade para garantir a melhor condição de saúde e o bom desempenho reprodutivo dos touros e matrizes na temporada. Pois então, para saber direito como é que isso deve ser feito, eu conversei recentemente com a doutora Emanuele Baldo Gaspar, médica veterinária e pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul. E sendo o assunto atual e presente, a gente vai rever agora esta entrevista. Acompanhem. Boa noite, doutora Emanuele. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso galpão eletrônico e internetico. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Sidney. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado. Emanuele, o que é que a estação de monta tem a ver com o calendário de vacinação do rebanho, hein? Então, a princípio, a gente pode achar que não tem muita correlação, né? Porém, o que acontece? A estação de monta, ela acaba causando uma sincronicidade nos nascimentos. E essa sincronicidade acaba ajudando muito nessa outra etapa, que é o manejo sanitário dos animais, facilitando a vacinação em massa dos animais. Principalmente porque a maioria das vacinas, elas são recomendadas ali para animais jovens. Tem um intervalo de tempo, quando é o tempo ideal para a gente vacinar esses animais jovens. E nessa primovacinação tem a vacina e cerca de 3 a 5 semanas depois ainda tem que ser feito o reforço. Então é muito interessante que os nascimentos sejam concentrados na mesma época. Além disso, né, a existência da estação de monta, ela faz com que seja mais fácil a verificação de falhas na gestação, né, de retorno de cio, e com isso seja mais fácil de diagnosticar problemas relacionados à reprodução que sejam problemas evitáveis por vacina, porque a gente sabe que tem algumas doenças que causam problemas reprodutivos e que são preveníveis por meio de vacinação. Juntando tudo isso que você falou, Emanuele, por que é importante que o pecuarista não comece a estação de monta sem pôr em dia a vacinação de seus animais? Então, tudo faz parte do manejo sanitário integrado na propriedade, né? Então, os animais, principalmente com relação às doenças reprodutivas, as fêmeas elas têm que ser vacinadas ali no início, antes da estação de monta, para que diminua a incidência de doenças relacionadas à reprodução.
Então, pelo menos essas doenças, o ideal é que seja feito antes da estação de monta, para prevenir a ocorrência dessas doenças. Agora, existe um único calendário de vacinação que sirva aí para todas as fazendas de gado do Brasil inteiro, Emanuele? Infelizmente não, né? A gente gostaria de trabalhar com uma receita de bolo, mas não tem como a gente definir esse calendário ideal. Por quê? A gente sabe que existem algumas vacinas que são obrigatórias e essas os produtores, como o próprio nome diz, né, eles têm que incluir no calendário, que é o caso da aftosa, exceto para os estados que são livres sem vacinação, da brucelose e também em algumas regiões a raiva pode ser uma vacina obrigatória. Fora essas vacinas obrigatórias, não existe uma obrigatoriedade de vacinação. Então, o produtor ele tem que, junto com o veterinário dele, identificar quais doenças estão acontecendo no rebanho e utilizar as vacinas para aquelas determinadas doenças. Então, o exemplo que eu dei da raiva agora, né? Em algumas regiões, elas têm a presença de morcegos hematófagos que transmitem a raiva e a ocorrência de raiva nessas propriedades. Então, é necessário vacinar todos os animais dessa propriedade e do perifoco, né? De um raio de até 12 quilômetros ao redor dessa propriedade. Embora outras vacinas não sejam obrigatórias, o ideal é que seja utilizada a mesma lógica. Então, toda vez que um proprietário sabe que está ocorrendo uma determinada doença em sua propriedade, se essa doença tiver vacina contra essa doença, o ideal é que ele passe a usar. E a gente tem um documento que foi publicado, se eu não me engano, em 2012, pela Embrapa, ali no portal da Embrapa mesmo é possível encontrar, chama Vacinação de Bovinos Esclarecendo Algumas Dúvidas. Ali tem uma listagem bastante completa das vacinas disponíveis para a bovinocultura. E é uma enormidade de doenças. A gente sabe que não tem como o produtor vacinar contra todas. Por isso a importância de, junto com o veterinário, identificar as doenças que estão ocorrendo e incluir essas vacinas no rebanho. Agora, Emanuele, quando é que o pecuarista pode usar um produto polivalente, né, que protege contra várias doenças ao mesmo tempo? Ou quando é melhor aplicar uma vacina específica contra um problema determinado? Então, como tudo na vida, as vacinas monovalente significa uma vacina que protege contra uma doença só, ao contrário da polivalente que protege contra várias vacinas. As vacinas polivalentes, não necessariamente elas protegem contra mais de uma doença. Às vezes ela é polivalente porque ela tem várias cepas de um mesmo vírus, por exemplo, caso da vacina da aftosa. Ou ela pode proteger contra várias doenças. A vantagem principal é que com uma única aplicação você vai estar protegendo os animais contra várias doenças ou contra várias cepas de uma determinada doença. A desvantagem é que se, por exemplo, eu estou usando uma vacina polivalente contra vários agentes patogênicos, mas nem todos ocorrem na minha propriedade, eu posso estar desperdiçando dinheiro. Além disso, existem questões um pouco mais técnicas que dependem de vacina para vacina, mas é como se algumas vacinas elas pudessem produzir uma resposta imunológica mais forte que outras. A gente chama isso de imunodominância. E nisso, elas meio que enfraquecem as vacinas que estão sendo dadas ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos pelo qual a gente também não recomenda a aplicação de muitas vacinas no mesmo dia. As vacinas polivalentes elas já foram estudadas com relação à imunidade para todos aqueles agentes contidos na mesma vacina, mas devemos evitar aplicar muitas vacinas, eu digo assim, agulhadas diferentes, né, numa única data. Muito bom. Emanuele, gostaria de agradecer imensamente aí a sua participação aqui no nosso programa, né? Aproveito para dar os parabéns pelo trabalho que a Embrapa faz, né? A pecuária brasileira deve muito ao trabalho de vocês da Embrapa e dizer que a gente está sempre com a porta aberta aqui, sempre que tiver alguma coisa interessante, liga para a gente prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Emanuele? Um abraço para você e dá um abração para toda a turma da Embrapa. Muito obrigada pela oportunidade. Abraço a todos. Até a próxima. Com o sol faceiro se esparramando no espigão e com o serviço de fazer o acero avançando já para diante do primeiro talhão, a empreitada vai ser interrompida para a peonada descansar e afiar a enxada. A gente recomeça a função logo depois da apresentação dos anúncios que sustentam a televisão.
Estamos de volta e, tendo a precisão de não demorar para recomeçar a função, a gente anuncia então a apresentação da nossa Conversa Leilão. E nesta terça-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o 9º leilão virtual Agropecuária Roda Viva. E sobre o evento eu converso agora com o gerente da propriedade, o Hernando Ramos da Silva. Boa noite, Nando. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É uma satisfação falar com você. Seja muito bem-vindo. Como é que vai ser essa oferta, Nando? Boa noite, Sidney. O prazer é todo meu de estar proseando aí com você e tendo o prazer aí de conversar um pouco sobre esse grande evento de hoje. O que vocês vão mandar para a pista nesse leilão, Nando? Olha, Sidney, esse leilão a gente preparou com muito carinho. Vamos ter vários destaques aí. Nós vamos estar vendendo esse leilão, na realidade o nome dele já diz tudo, porque chama leilão Top 5. Nós vamos estar vendendo 5 indivíduos de cada, vamos falar assim, de cada raça. Nós vamos estar vendendo 5 jumentos top, 5 jumentas, 5 mulas de patrão, 5 burros de patrão também e 5 éguas, sendo prenha ou parida de jumentos. Então, vai ter vários destaques. Nós vamos estar, vamos falar assim, a fazenda abriu as porteiras mesmo e nós vamos estar pondo o que a gente tem de melhor nesse leilão. Como é que está essa tropa, Nando? Olha, assim, modéstia à parte, a Agropecuária Roda Viva vem fazendo um trabalho maravilhoso de seleção. E esse leilão, eu acho que vai marcar a história. Nós estamos pondo umas mulas espetaculares. Estamos pondo os jumentos muito bom. Estamos colocando uma jumenta, filha direta da grande campeã nacional, que é da Grazi Maab, que chama Maab Simoni, que é um fenômeno da raça. Estamos colocando uma mula que aí, sem dúvida, eu acho que dos últimos anos, eu acho que é o melhor indivíduo que já foi disponibilizado em leilão no Brasil, que é a Havaiana. Então, eu acho que as expectativas são ótimas, as procuras são muito boas, a hora, né, vamos falar assim, as coisas estão retomando aí a economia e as coisas a gente estão voltando aí nos eixos. Eu acho que, se Deus quiser, o leilão vai ser um sucesso na noite de hoje. Muito bom, com certeza, viu, Nando? A gente vai acompanhar junto com vocês aí e torcendo aí pelo sucesso de vocês, porque qualidade tem bastante, né? Nando, um abração para você, muito bom trabalho de vocês, parabéns e até uma próxima vez, Nando. Obrigado, Sidney. A gente contamos com a audiência de todos os clientes e todos os telespectadores, tá bom? Até mais tarde, tudo de bom. Até. O companheiro produtor de leite brasileiro tem bem sabedência de que, para parar de patinar, o caboclo tem de fazer uma parceria firme com a tecnologia. Mas, como muitas vezes é dificultoso para o fazendeiro embicar a lida nesse trieiro, nas Minas Gerais, o pessoal da assistência técnica e gerencial do Senar e do Sebrae estão dando uma ajuda fundamental para quem quer aumentar a rentabilidade da atividade, na forma de um substancioso desconto no custo da fertilização in vitro. Confira na reportagem. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. Destaque também na fabricação de queijos, doces e outros derivados. E para fortalecer ainda mais a atividade, o Senar disponibiliza uma série de iniciativas para contribuir com os pecuaristas, como é o caso do sítio Paineiras, no município de Eugenópolis, que começou a criação de gado de leite em 2011. Desde o início, a intenção era aumentar o rebanho e expandir a produção. Em 2019, a situação da propriedade mudou com a chegada da assistência técnica e gerencial. Sem dúvida, para você aumentar a produção, sem acompanhamento técnico é muito difícil. Você toma muito arranco, então já tendo uma visão melhor um pouco, de uma pessoa que entende e está concluindo a coisa com a outra, o resultado é muito bom. Com o Senar, vieram novos métodos de manejo para o rebanho, que conta com 55 animais, entre bois, vacas, novilhas e bezerros, criados em 21 hectares. As instruções do técnico de campo melhoraram a qualidade do alimento ofertado para os animais, com ganhos na saúde e no bem-estar dos bovinos, o que resultou em mais produtividade. Os animais em produção precisam de uma exigência nutricional muito maior. E você
Para você conseguir essa exigência nutricional, você tem que suplementá-las com a ração de melhor qualidade, com volumoso de melhor qualidade, para ter uma digestibilidade maior de volumoso e uma maior produção leiteira, né? Ter os nutrientes necessários para produzir a quantidade de leite que ela é capaz de acordo com o seu potencial, né? A troca da ração, do tipo de capim e uso de silagem produzida no próprio sítio fizeram toda a diferença. Com a parceria do técnico de campo, o produtor já consegue ver aumento na produção. Antes do ETG chegar, eu tirava aí 50, 30 litros de leite. Hoje eu estou com 9 vacas dando 190, 200, 9 vacas produzindo só. Então isso aí é fundamental, porque aumentou muito a produção e diminuiu o tempo de parto de vaca. Outro planejamento da assistência técnica e gerencial foi promover o melhoramento genético dos animais. Para ajudar nesta transferência de tecnologia, o Senar e o Sebrae firmaram uma parceria nacional para impulsionar a fertilização in vitro na bovinocultura. Com o acordo, o Sebrae fica com 80% dos custos e os pecuaristas recebem embriões de alta qualidade. A fertilização in vitro é um dos projetos mais procurados, porque a gente percebe que a adesão dos produtores rurais e a busca por uma melhoria genética no seu rebanho, seja no seu gado de leite ou no gado de corte, tem sido intensificada em função do subsídio de 80% que o Sebrae aloca nesses projetos. E também se deve ao fato das parcerias locais, como o Senar, como os sindicatos rurais, que ajudam na sensibilização desse produtor rural, e isso faz com que os projetos sejam mais eficazes, mais rápidos e mais objetivos. O processo de fertilização in vitro aqui no sítio Paineiras começou 2 meses antes da transferência de embriões. As 7 novilhas e as 5 vacas selecionadas para o procedimento passaram por vacinação reprodutiva e suplementação nutricional até chegar à etapa de protocolo hormonal para realizar a inovulação. E com a parceria entre o Senar e o Sebrae, o custo para o produtor rural por embrião transferido fica em torno de R$ 110. A gente vê com bons olhos, porque o nosso produtor já assistido, que a gente tem esse acompanhamento, a gente entende que o sucesso dessa inclusão dessa genética no seu rebanho, já com outros aspectos atendidos e acompanhados, vai trazer, sem dúvida, avanço para esses produtores. Com a fertilização in vitro, técnico de campo e produtor estão com novas expectativas. A gente busca uma taxa de prenhez a partir de 40%, 50%, pois os animais estão vacinados, suplementados para ter essa faixa de prenhez, e a gente busca os animais com ganho genético superior, pois produto de FIV tem uma genética agregada sobre esses animais. Então vão ser animais mais produtivos quando parir. O melhoramento não para, então você também uma aprendizagem nunca é demais. Isso aí, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou participar para me aprender mais um pouquinho, que ninguém sabe tudo. Cada dia que você passa, está aprendendo um pouquinho. Em marcha segura na direitura da freguesia, a boiada já venceu a primeira metade da jornada e, sem precisão de fazer correria, a decisão do capataz foi de fazer uma parada ligeira, aproveitando a nossa passagem pelo Ribeirão da Caneleira. Mas não vai demorar nada para a gente voltar, é só aguardar. Sendo a curiosidade irmã própria da vontade de aprender e sabendo da necessidade do pecuarista de saber das novidades surgidas e desenvolvidas no eito, muitas vezes o encontro e o perfeito entendimento com um especialista é suficiente para o fazendeiro melhorar sua lida e mudar de vida. Pois foi isso o que aconteceu com o seu Vander, produtor de leite no município de Lontra, no norte das Minas Gerais. Ele está recebendo o apoio do programa Agro Nordeste, que leva a assistência técnica e gerencial dos técnicos do Senar para os agricultores e pecuaristas da região. Confira na reportagem. Há 25 anos, Vander mexe com a terra, com o leite. Não tem final de semana nem feriado. O trabalho é constante e o produtor encara isso como uma paixão. Essa trajetória foi construída com empenho e dedicação, mas sem muito conhecimento técnico. Na prática, ele foi vendo que dava certo, errando e tentando corrigir. Sempre foi uma paixão minha. E assim, todo segmento que a gente mexe, você tem que ter um pouco de paixão para dar certo, né? E o leite comigo é assim, eu gosto muito. No começo era tudo muito limitado, né? A própria demanda do leite, a gente não tinha um tanque
Para vender leite na cidade era pouco o consumo. São 60 animais, sendo 36 vacas em lactação. A qualidade do rebanho foi melhorando com a ajuda da tecnologia. Vander investiu na inseminação artificial e até comprou um botijão para armazenar o material genético. A média de leite era de 80 litros por dia, mas ele chegou a 220 litros diários nos últimos meses. Esses avanços foram possíveis quando o produtor passou a receber as orientações da assistência técnica e gerencial do Senar. Apesar de eu ter uma certa experiência, os detalhes que são os mais importantes, a gente falhava neles, né? Então, com a vinda da assistência técnica, do Eudes, que é um parceiro nosso aí, não deixa passar. Uma análise da terra, que eu nunca tinha feito a análise de terra, foi feita esse ano. A correção com adubo, né? Tudo muito importante, nunca tinha feito antes também. E assim, projetando muita coisa para o futuro. Mesmo com as melhorias, o produtor ainda precisa arrendar terras do vizinho para alimentar as vacas. Esse é um problema comum na região por causa do clima. A nossa região ela é uma região semiárida que tem dois problemas. O primeiro é a pouca precipitação ao longo do ano e o outro é que essa chuva ela acaba sendo mal distribuída ao longo do ano e se o produtor não for organizado, não fizer um planejamento adequado, os animais acabam que fica, né, sem comida uma parte do ano. Isso aí acaba prejudicando demais os índices produtivos da propriedade. Mas o custo do arrendamento está com os dias contados. Uma das mudanças trazidas pelo Senar foi a utilização do pastejo rotacionado, que vai ser feito na propriedade. Além disso, a alimentação balanceada, de acordo com o que a vaca produz, também foi sugerida. Por fim, o técnico orientou sobre uma nova área para o pasto, que vai garantir volumoso suficiente durante a estiagem. A intenção é substituir a cana-de-açúcar com ureia pelo BRS Capiaçu, que além de ter uma qualidade nutricional melhor, tem maior produtividade por hectare. Ele já tinha umas mudas, né, de capiaçu que ele tinha adquirido. Eu falei, não, Wander, vamos multiplicar o máximo que a gente conseguir, que o capiaçu já é um alimento melhor do que a cana, nutricionalmente, e ainda com uma produtividade melhor. A gente consegue fazer aí 3 a 4 cortes por ano, dependendo aí do manejo que a gente está utilizando no capiaçu. Então, a gente fez a multiplicação, que é justamente para poder atender as exigências desses animais aí durante todo o ano. O programa Agronordeste é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O atendimento aos produtores é realizado pelo Senar, nos 9 estados da região Nordeste e no norte de Minas Gerais. O feedback reportado por parte dos produtores, até mesmo os relatórios que nos é enviado, ele é muito positivo. Tem sido muito positivo em todos os municípios que eu tenho percorrido. Até hoje já foram atendidas mais de 23.500 propriedades rurais, que atuam em 16 atividades do agro. Um trabalho com excelentes resultados que vem estimulando cada vez mais os produtores do semiárido brasileiro. Os produtores eles estão servindo de espelho para outros produtores do município. O resgate desse produtor rural em acreditar na atividade. E hoje, por motivo do feriado do Dia de Finados, o mercado do boi gordo ficou parado no Brasil inteiro, de modo então que a gente vai ficar devendo o noticiário e o nosso comentário a respeito das cotações da arroba e do andamento da negociação no nosso comércio boiadeiro. Pois então, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Sentindo o prenúncio do peso da idade, na verdade o que Inhá Maria queria era a sua varanda em sombra, para ficar sentada de mão dada com o Pafúncio, seu companheiro desde a mocidade, escutando no descambamento do sol a cantoria misturada de curiós e chororós, do canarinho que fez ninho na cumieira do paiol e de tantos outros passarinhos que nem o nome ela sabia. E foi assim, no remanso dos anos de lida, que foram muito bem cumpridos, que o merecido descanso, enfim, ela ganhou da vida. E eu aproveito a presente ocasião para fazer a recordação de que esta é mais uma das mais de 200 trovinhas que eu escrevi e publiquei no meu novo livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, na intenção de fazer a devida e merecida louvação da verdadeira cultura brasileira. E para saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o companheiro e a companheira podem ligar para mim mesmo no telefone 11 98224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook e chamar para prosear. E tendo feito o serviço no tempo e no jeito que estava combinado, a comitiva anuncia que está se retirando do eito,
mas vai deixando já acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, nos horários de costume, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.